volto para a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6 e o versículo de número 7. Essas palavras, apenas este versículo, essa declaração tão profunda, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Deixe-me repetir estas palavras, permita que ela reverbere em tua mente, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O título desta mensagem nesta noite é Preparando-se para a Eternidade. Amigos, há muitos e muitos livros no mundo, todo tipo de literatura possível que você possa imaginar, mas a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro diferente de qualquer outro livro em tantos aspectos. Quando um escritor, por exemplo, ele se lança à produção de um livro, muitas vezes ele escreve coisas buscando um renome, buscando dinheiro, buscando um status social. E para alcançar isso, o escritor, muitas vezes, ele precisa escrever coisas que naturalmente são agradáveis ao leitor, coisas que irão comover o seu leitor, que irão fazer chorar, ou irão fazer rir e se emocionar, coisas que o levem a atrair a atenção, a sentir-se muito bem consigo mesmo. Mas a Bíblia, em contraste a esses tantos livros que nós encontramos em toda parte, ela não foi escrita apenas para dizer coisas que nós desejamos ouvir. A Palavra de Deus, a Bíblia, ela muitas vezes funciona como um médico. Um médico, tantas vezes, precisa dizer coisas que nós não queremos ouvir, mas que nós necessitamos ouvir. Muitas vezes, a palavra de Deus, por exemplo, precisa ser grave e solene, e bem direta no ponto, e às vezes muito objetiva, e lidar com assuntos que a maioria de nós, muitas vezes, não desejamos ou evitamos pensar, ouvir ou conversar a respeito. E a palavra de Deus diz coisas verdadeiras, profundas e solenes que nós precisamos, na verdade, considerar. Muitas vezes, amigos, uma palavra séria, uma admoestação firme e sincera é o suficiente para livrar uma pessoa de um grande problema, ou mesmo prevenir um acidente, uma tragédia, um problema sério. E uma dessas coisas que a maioria de nós, muitas vezes, não gosta de ouvir ou falar a respeito, está exatamente aqui neste versículo que nós acabamos de ler. Volte-se comigo mais uma vez. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Este versículo está falando sobre a realidade do final da vida, a realidade do final de nossa jornada deste lado da eternidade. Veja mais uma vez, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é um fato que nada podemos levar dele. Essas palavras do apóstolo Paulo, aqui escritas àquele pastor Timóteo, elas são a paráfrase de umas palavras ditas por um homem na antiguidade chamado Jó. Lá em Jó, no capítulo de número 1, no versículo de número 21, nós lemos essas palavras ditas por ele numa situação tão difícil. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Elas também reverberam uma palavra lá no livro de Eclesiastes, de Salomão, no capítulo 5, versículo de número 15. Ouça essas palavras e veja quão similares elas são. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Que palavras tão tremendas! É exatamente isso o que o apóstolo Paulo está dizendo neste versículo 7. Ouça mais uma vez. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Bem, meus queridos amigos, há apenas uma entrada e apenas uma saída desta vida: o nascimento e a morte. Na entrada, no nascimento, nós não trazemos nada de material para dentro deste mundo. Nós não entramos neste mundo com nada em nossas mãos, a não ser uma coisa, uma alma eterna dentro de nós. Na saída, na morte, nada material nós levamos, nem mesmo o nosso corpo devemos levar, simplesmente a nossa alma irá conosco. A vida começa e termina sem nenhum bem material, ou poder, ou posses, ou currículos. E no final, tudo que nós acumulamos, tudo aquilo que nós angariamos,
tudo na verdade entra em colapso e deve realmente ficar para trás. É isso que Paulo está dizendo, porque nada trouxemos para este mundo e nada, isto é um fato manifesto, podemos levar deste mundo. Que palavras tão grandes! A vida termina e começa sem nenhum bem material. Bem, amigos, a morte é tão limitadora. A morte traz um fim a tantos projetos da vida. A morte nos rouba de todas as posses terrenas, de planos, de ideais, de projetos. A morte leva todas as pessoas ao mesmo patamar material. Como entramos, nós saímos. Nem temos aqui algo de possessão permanente que podemos levar conosco. Nós temos uma vida tão curta e a morte, pense comigo, limita tantas e tantas coisas. A vida é como um período probatório. E quando a morte chega, este período é concluído também. É o momento da morte, acaba-se o período probatório. E o que nós fizemos com o nosso corpo, e o que nós fizemos com a nossa alma, e a maneira como nós respondemos ao nosso Criador. Bem, permita-me tocar por alguns momentos nesse tema tão solene, tão indesejável, mas tão real e tão presente. O que é a morte? A morte foi chamada pelo salmista Davi de o vale da sombra da morte. Um vale que deve ser percorrido por cada homem e mulher. Cada um de nós deve tomar esta jornada um dia, um por um atrás do outro, cada um por sua vez. É o momento final, é o momento de partida, é como um vale sombrio. É o momento em que a luz deste mundo se apaga para nós e a luz de um novo mundo será acesa diante de nós. A morte, queridos, na morte não há retorno. E você deve seguir individualmente, sozinho por ela. Ela pode ser repentina. Você não sabe quando ela vem. Você pode ser um jovem. Talvez uma enfermidade contínua. Meses se passam dessa enfermidade. De repente você precisa partir e deixar o teu corpo para trás. De repente, a morte é chamada por muitos de o último teste da vida. E de fato realmente é. E quando você pensa com seriedade sobre o final da vida, você chega à conclusão que a morte é o final de muitas e muitas coisas. Pense sobre isso. O último dia da tua vida será o último dia da incredulidade. Se você nesta noite é uma pessoa incrédula em Deus, na Bíblia, no Senhor Jesus Cristo, na alma, se você é uma pessoa ateia, você não crê em Deus, ou você diz que crê, mas vive de segunda a segunda, como se Ele não existisse, você é um incrédulo prático, um ateu prático. Se você não crê em Jesus Cristo e no caminho de salvação que Ele abriu a vir a este mundo, no momento da morte, tudo aquilo que você descria se torna um fato, e um ateu na morte se torna um crente. Mas é muito tarde. E você terá que deixar o teu corpo para trás e subir à presença do teu Criador, e tudo aquilo que você rejeitou, coisas espirituais, coisas divinas, a palavra de Deus, o Evangelho, o meio de salvação, tudo aquilo que você descria e rejeitava e colocava para fora da moldura da tua vida, você nunca mais negará novamente. O dia final de tua partida é o último dia da incredulidade, mas talvez você não esteja pronto. Talvez você não tenha buscado o Salvador, talvez você não tenha reconhecido a tua necessidade de perdão e de reconciliação com Deus. Talvez você ainda permaneça um incrédulo prático, mas na morte você se tornará um crente. Na morte você passará a crer, mas será muito tarde se você não tiver buscado a reconciliação com Deus e o perdão de teus pecados e a certeza de vida eterna. O maior dos ateus, o mais eloquente dos ateus, o último dia de vida deste ateu será o final do seu ateísmo, e todo ateu se torna um crente na morte. E o último dia da vida é o último dia da misericórdia de Deus. É a última oportunidade para ter os meus pecados perdoados, de confiar no Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para entregar a sua vida como um sacrifício no lugar de pecadores, que veio a este mundo como um homem para viver como um homem uma vida justa, reta diante da lei de Deus, sem jamais quebrá-la, para ser o representante de pecadores como eu e como você. O último dia da vida é o último dia da misericórdia de Deus, de confiar no Salvador, de entregar a minha vida a Ele, de confessar os meus pecados, a última oportunidade de pedir perdão,
a última oportunidade de dobrar o joelho diante do Senhor Jesus e clamar por vida e misericórdia e por salvação. O último dia é a última oportunidade da misericórdia de Deus. E o último dia, deixa-me mencionar isso, será o último dia de cometer pecado em teu corpo. Pecados de atitude, pecados de pensamento, pecados no íntimo, em rebelião contra Deus, em rejeitar a palavra de Deus, pecados torpes, pensamentos sujos, palavras, temperamentos explosivos e todo tipo de coisa, e as mentiras que nós contamos, e os nossos exageros. O último dia da vida é o último dia do pecado em teu corpo presente. Você não irá mais pecar contra Deus. Chegará o fim da rebelião, o último dia da vida. É o último dia do pecado no corpo. E se você terminar sem salvação nesta vida, e se você terminar os teus dias, meu amigo, minha amiga, se você chegar ao final da tua jornada neste mundo sem buscar a Jesus Cristo para o perdão, o último dia de tua vida será o último dia em que você irá rir. Nem alegria mais de qualquer tipo, nem mais sorriso, nem mais prazer e diversão. Não haverá mais alegria nem sorriso ao final de tua vida. Se foi toda beleza, se foi todo gozo e toda alegria, o último dia da vida, na morte, é o final de todo rir, de toda alegria, de todo prazer. O último dia da vida é o final de toda trivialidade. O último dia da vida, se eu vivi uma vida leve, despreocupada, trivial, desprezando tudo que é espiritual, empurrando de lado toda a palavra, toda a demonstração para buscar o Salvador, para conhecer o meu Deus, para buscar a reconciliação com Ele. Se a minha vida for de um lazer para outro, de um entretenimento para outro, como eu vou me vestir, como as pessoas vão me notar, como vai ser as minhas férias, o que eu vou comprar, como eu vou passar o dia de amanhã, como eu serei visto, o que eu vou assistir na TV e coisas como essa, trivial, superficial, como uma pena, sem profundidade, sem nunca pensar sobre as coisas mais sérias e mais duradouras, sobre a alma eterna e sobre Deus e sobre o Salvador que veio a este mundo. Se você partir desta vida sem ter encontrado o Senhor e rogado por vida e salvação e recebido dele o perdão e a vida eterna, o último dia da vida será a entrada para uma eternidade sombria. Não haverá mais trivialidades e deboches no último dia da vida. Queridos, o último dia da vida é o final do orgulho espiritual. Não me fale sobre Deus. Não me fale sobre Jesus Cristo e Bíblia. Eu estou cansado de ouvir sobre essas coisas. Eu não estou interessado em conversão. Eu não quero saber. Eu não quero ser bitolado, ser um crente, ler a Bíblia, buscar a Deus, orar. Eu vou ter que deixar tantas coisas para trás. O último dia da vida é o final de todo orgulho espiritual e de todo desprezo pelo Senhor, e de toda a soberba. Ali chega ao final estas coisas. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus Cristo, eu não preciso de perdão de meus pecados e de um Salvador. Eu consigo por mim mesmo. O último dia da vida, pense sobre isso, é o final do orgulho espiritual. E tudo isso está contido neste versículo, porque nada trouxemos para dentro deste mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. A morte vem a cada um. A morte vem a cada indivíduo. Ela vem a grandes figuras, grandes reis e imperadores do passado, pessoas de renome, Alexandre o Grande, Napoleão, grandes conquistadores, e como Alexandre, na juventude, não é? Na mera juventude, reis, monarcas, príncipes, conquistadores. Quando chega o dia final, eles mesmos são conquistados pela morte e não conseguem seguir em frente. A vida traz o final, e ela vem a cada indivíduo. Ela vem a pessoas nobres também. Pessoas nobres, salva-vidas, médicos, enfermeiras, bombeiros, ou um salva-vida que se joga no mar bravio para salvar uma outra vida, colocando a sua própria vida em risco. Bombeiros arriscando sua vida no fogo e na fumaça, enfermeiros e médicos diante de tanta enfermidade, para salvar pessoas dos escombros, pernas amputadas, todo tipo de coisa. Pessoas tão nobres, mas elas também terão que partir e subir para a eternidade quando aquele dia chegar para cada um de nós e nós tivermos que ouvir aquela voz: suba para a eternidade. E nós deixaremos o nosso corpo para trás
e entraremos na presença de nosso Criador como almas desincorporadas para prestar contas ao nosso Deus. Atletas, vocês veem na televisão, não estou criticando eles, tanto esforço para ganhar uma medalha, treinando cada músculo do corpo, dietas particulares, auxílios médicos, um verdadeiro empenho para melhorar a performance, mas eles também precisarão se decompor, e toda a beleza, e toda força e todo vigor será deixado para trás quando tiverem que partir para a presença do Criador. Queridos, estas coisas são tão solenes, e todas as medalhas serão deixadas para trás, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Pessoas famigeradas, pessoas como Hitler, ou Stalin, ou certos políticos de nosso país, pessoas nobres, príncipes, pessoas desconhecidas, pessoas comuns. A morte é quando Deus requer a sua alma de volta. A morte, então, é aquele momento quando nós ouviremos aquele comando do Criador, dirigido às nossas almas, e um por um nós teremos que subir à presença dele e deixar tudo para trás. Naquele momento, quando a luz deste mundo se apagar para nós, nós subiremos e não poderemos nos manter aqui mais. Mas como a morte te encontrará? Como você morrerá, meu amigo, minha amiga? Eu não estou dizendo de que maneira, de que forma, mas em que estado a morte te encontrará? Em rejeição, tendo naquele último dia olhado para trás uma vida de rejeição ao Senhor Jesus Cristo, tendo rejeitado o Salvador, tendo ouvido tantas vezes, tendo estado sob o som do Evangelho, tendo lido o Evangelho, eu não preciso de paz com Deus, agora não, eu não quero buscar um Salvador, eu não quero a minha vida transformada, eu não estou interessado, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso buscar ao Senhor. Morrer em rejeição, tendo abandonado esta oportunidade, tendo virado as costas. Eu espero que não seja o teu caso. Eu espero que não seja o teu momento quando aquele dia chegar. Eu não sei se você ainda estiver desperto naquele momento, podendo pensar, estiver consciente. Eu espero sinceramente que você não se encontre em rejeição, mas que tenha vindo a Jesus Cristo e ouvido este convite para viver do Salvador e crido nele e pedido a ele por perdão e vida e salvação e subir à presença de Deus de uma outra maneira. Algumas pessoas morrem em ressentimento. Elas sabem que serão separadas de seus sonhos, elas sabem que serão separadas de tantos projetos, elas sabem que tudo aquilo que elas têm planejado e acumulado, naquele momento frio ficará para trás, e elas partirão em ressentimento, ou em temor, ou em desesperança, ou em dúvidas. Eu não sei para onde eu estou indo, eu nunca pensei a respeito. Toda a minha vida foi consumida em carreira, em projetos, em viagens, em tantas coisas. Eu nunca parei para considerar que eu tenho uma alma eterna. E o final chegou, e agora eu sei, mas eu não sei para onde eu estou indo. Eu sei que há um Deus, eu sei que há uma alma dentro de mim. Eu sei que há um Criador e uma eternidade, que a morte não é o final, mas eu simplesmente não sei para onde a minha alma está indo, porque eu nunca busquei conhecer a Deus. Alguém disse que cada morte é como um sermão, porque mostra como nós nos relacionamos ao longo da vida com Deus e o estado de nossos pensamentos e coração naquele último momento. O que eu penso sobre Deus e sobre a eternidade, o que eu penso sobre Jesus Cristo, o que eu penso sobre o Salvador. Será que ela foi um crente? Será que ele foi um crente? As pessoas perguntam no funeral, será que ele buscou o Salvador? Será que a sua vida foi concluída em paz com Deus, em certeza de vida eterna? Será que ele se arrependeu de seus pecados e clamou a Deus por vida e teve uma vida diante de Deus e um andar com ele e terminou aqui a sua jornada na certeza de ser recebido no céu? As palavras de Salomão em Eclesiastes capítulo 5:15: nu entrei no mundo, nu partirei. Nós entramos em destituição material e nós sairemos em destituição material. Entramos em fraqueza e fragilidade como meros bebês necessitados e saímos em fraqueza e em fragilidade e em destituição material. Se a sua alma vista espiritualmente está viva ou ela está morta, tudo depende de como você respondeu ao Evangelho. Tudo depende da maneira como você se voltou ao Senhor
e o buscou e o encontrou nesta breve jornada. Amigos, será que há uma vida, uma existência após esta vida, após aquele passo da morte? Será que é uma existência eterna? É claro que há. Tão certo quanto existe um Deus eterno que trouxe à existência todas as coisas, tão certo quanto há um Senhor glorioso e santo que trouxe à existência as galáxias e o mundo e estruturou toda a estrutura molecular de nossos corpos, um Deus eterno e glorioso, tão certo como Ele existe e é real, há também uma vida após esta vida. E Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Ele é um Deus que enviou seu próprio Filho para vir a este mundo. Será que há um amor maior do que este? De que o próprio Deus devesse vir Ele mesmo a este mundo para salvar pessoas como nós? Você alguma vez já se perguntou por que foi necessário? É quase incrível, é tão imenso que Deus tenha vindo a este mundo e se tornado um de nós. Isso mostra a impossibilidade de eu conseguir por meu próprio esforço, pela minha própria caridade, reconciliação com Deus. Foi necessário que um Salvador viesse a este mundo. Foi necessário que Ele viesse morrer em meu lugar. Meus amigos, minhas amigas, este é o problema de Deus. Bem, Deus não possui nenhum problema, mas deixe-me colocar nesses termos humanos. Como poderia um Deus santo e justo que deve julgar e punir o pecador? Porque a sua lei demanda, a lei que nós temos quebrado a cada momento no pensamento e na palavra. Como pode um Deus justo que deve julgar e lançar pessoas no inferno, na condenação eterna, ao mesmo tempo amar e perdoar pecadores que Ele deve punir e condenar? Esse é o grande paradoxo espiritual, não é? E a resposta está naquela cruz, quando o próprio Deus se fez homem e tomou um corpo e uma natureza humana para ser o representante de homens e mulheres e viver uma vida perfeita, justa e reta, sem jamais pecar. Viver aquela vida que Deus exige de você e de mim, que nós não temos vivido diante de Deus. Nós não temos amado a Deus de todo o coração, nem louvado a Ele, nem vivido para Ele. Cada um daqueles mandamentos que Ele escreveu em nossa mente, aquelas 10 leis morais, nós temos quebrado a cada dia. Nós merecemos a condenação, nós temos rejeitado a Deus, nós temos vivido longe de Deus. Quando você lê sobre o Antigo Testamento e aqueles sacrifícios que aconteciam ali, havia muitas ofertas, não oferendas trazidas ao tabernáculo e ao templo. 5 delas, pelo menos, 3 delas lidavam com o derramamento do sangue de um animal. E eram ofertas ou oferendas pelo perdão de pecados, que envolvia, por necessidade, o sacrifício de um animal. Haviam 3 animais que seriam sacrificados: um cordeiro, um bezerro e uma pomba. Cada um daqueles animais representa algo que nós devemos a Deus e não temos oferecido a Ele. Aquele bezerro, filho de um touro, representa serviço que nós devemos entregar ao nosso Deus, servi-lo e viver para Ele, é o nosso Criador. Mas nós temos roubado de Deus e servido a nós mesmos, e cada um de nós tem tomado a nossa inteligência, a nossa juventude e os nossos melhores anos e gastado conosco mesmo e roubado do Senhor. Nós não temos servido a Deus, e aquele animal deveria ser sacrificado, e aquele animal aponta para o Salvador, quando na cruz Ele derramou o seu sangue, tendo servido ao Senhor toda a sua vida. Aquele pequeno cordeiro significa submissão, que nós não temos oferecido ao nosso Deus. Nós somos tão rebeldes, tão duros, tão resistentes, de um Deus de amor e compaixão que nos chama continuamente, e nós empurramos a Deus de lado. Quão insubmissos e quão difíceis e duros nós somos. Nós não merecemos nada de Deus, senão a condenação justa de nossos pecados, e aquele cordeiro deveria ser sacrificado em oferenda ao Senhor, e ele aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquela pequena pomba com seu cantar plenitivo, um som do coração, representa amor que deve ser oferecido ao Senhor, e nós não temos amado a Deus sobre todas as coisas. Nós temos amado a nós mesmos, nós temos amado e adorado o Deus eu, o Deus ego, e vivido em torno de nós mesmos, e essas coisas não movem os nossos corações. Nós merecemos ser banidos da presença de Deus, mas Jesus Cristo Salvador, sendo um homem, vindo a este mundo como um homem, para viver e oferecer a Deus todas estas coisas no lugar de pecadores, e para muito mais. Quando Ele foi àquela cruz de dor e agonia, Ele estava levando a culpa
e o castigo. Se nós pudéssemos colocar uma lupa, uma lente naquele momento, ali seria vista a maior de todas as transações no universo, que o Deus eterno levaria a minha culpa sobre si mesmo, e toda a minha rebelião, e toda a minha imundície, e milhões de pecados, e de mentiras, e de ira, e de inveja, e de amargura, e de palavras erradas e tortas, que Ele deveria pagar em meu lugar, e sofrer em meu lugar, e sendo Deus não ser destruído pela ira dele mesmo, de Deus, trazida sobre si mesmo, Ele deveria ser Deus e homem para morrer. Ali está Jesus Cristo, ali está o Salvador. É claro que há um Deus, é claro que é um momento de prestar contas, é claro que Ele é um Deus bondoso, e assim é claro que há um dia de prestar contas a este Deus, tão certo quanto existe uma alma eterna dentro de você, tão certo quanto o ar que você respira e não pode ver, e que amanhã é um novo dia, e que logo chegará o final. Se nós pudéssemos levantar os nossos olhos nesta noite, de alguma maneira mística ou espiritual, e ver além da distância, neste exato momento você veria milhares de almas que estão subindo dos seus leitos para a presença do Criador, debaixo de automóveis, nos leitos de hospitais, sozinhos em casa, em tantos lugares. O momento chegará quando nós também teremos que partir à presença do Senhor, mas talvez você não esteja preparado para aquele dia, mas talvez você não tenha buscado a reconciliação com o Senhor. Oh, meus amigos, nós devemos prestar contas a Deus. Deixe-me voltar para este versículo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Coisas que você não pode levar consigo. Você não pode levar os teus bens. E o fato de que nada trouxemos para dentro deste mundo é uma resposta óbvia de que nós não podemos levar nada. Bem, ali está o primeiro bebê da família, aquele pequeno bebê, primeiro. E você sabe, não é, quando o primeiro, sobretudo o primeiro nasce, bem, muitas coisas precisam mudar na casa, no lar, para se adaptar àquela criança. Aquele bebê se torna meio que a rainha, o rei por alguns meses ali, e é necessário, e é natural. Mas aquele bebê, ele não entrou no mundo com um pequeno caminhão, baú, trazendo berço, trazendo uma madeira, trazendo babá, trazendo todo tipo de coisa. Ele veio sem nada. Ele não trouxe nada, tudo precisa ser provido, nada trouxemos para dentro deste mundo. Esse bebê precisa ser preparado para a jornada pela vida e para a jornada para a eternidade. Quão triste que são poucos que preparam almas eternas para se encontrar com o Senhor. E esse corpo, pense sobre isso, é como um apartamento mobiliado alugado. Você está morando num apartamento mobiliado alugado, mas quando o contrato termina e você tem que partir, você não leva a mobília, ela não é tua. Nada trouxemos, nada levaremos para a eternidade. A Bíblia é afirmativa: ninguém levará nada de material, ninguém levará ou trará consigo nada material ou físico. Bem, o que então nós levaremos para a eternidade? Deixe-me correr para a conclusão, mas atente para isso. O que você levará para a eternidade? Bem, você levará a tua alma para se apresentar diante do teu Criador. Ela não pertence a você. Você terá que deixar o teu corpo, ele foi emprestado por algum tempo, a propósito. Todas as vezes que você estiver diante do espelho, penteando o cabelo, arrumando a sua gravata, e você olha para si mesmo, pense por um segundo: você, meu corpo, eu terei que partir com você. Você não irá comigo, você ficará para trás. Nós não levaremos nada de material, mas você levará isso, eu te digo. Se você não é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo, e tudo que você tem é mera religiosidade e bons pensamentos, você terá que levar a tua alma e terá que levar a tua culpa, manchando a tua alma para dentro da eternidade, para se apresentar diante do teu Criador como um homem culpado, como uma mulher culpada, que nunca buscou o perdão e a reconciliação por meio do Senhor Jesus Cristo. Você levará isso com você, manchando a tua alma para dentro da presença de teu Criador. Você não levará saúde,
Você não levará beleza ou atletismo ou um currículo ou influência, só a tua alma. E se não salva a tua culpa para prestar diante de Deus conta da tua vida e da maneira como você respondeu ao Evangelho. Culpa de pecados contra Deus, culpa de pecados não confessados, culpa de pecados não perdoados, uma consciência culpada. A culpa na consciência é a confirmação e certeza de que há um dia de julgamento pelos nossos pecados, mas você não necessita levar isso. Mas você não precisa levar isso. Você não necessita terminar os teus dias e levar somente a tua culpa, porque você pode vir a Jesus Cristo enquanto você está deste lado do céu e pedir ao Salvador por perdão de teus pecados e o alívio, a remoção da culpa que vem como resultado do perdão de pecados, e clamar a Ele e dizer: ó Senhor, eu sou um pecador, eu sou tão duro e resistente dentro de mim, eu sei que eu não tenho paz e certeza de vida eterna, esse mundo me consome, eu não estou preparado para a eternidade, mas eu reconheço que Jesus Cristo veio para um pecador como eu, salva a minha alma, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, me dá certeza de perdão e de vida eterna. Você não precisa partir para a eternidade com a tua culpa, você pode partir com o perdão de Deus e a certeza de vida eterna e uma salvação gratuita se você se voltar a Jesus Cristo, mesmo nesta noite, e clamar a Ele por perdão e por salvação. Você terá e você poderá levar muitas coisas além disso. Você levará o perdão em tuas mãos como um documento, assim por dizer: eu fui perdoado, os meus pecados já foram julgados e eu fui perdoado. E se você for salvo, você levará, assim por dizer, um documento de adoção para entrar no céu, um filho de Deus, uma filha de Deus, adotado para a família de Deus, por meio de Jesus Cristo. Você levará contigo um grande, imenso diário de experiências com o Senhor, porque você buscou o Senhor e o Salvador um dia, Ele transformou a tua vida, Ele respondeu às tuas orações, você andou com Ele, Ele perdoou os teus pecados e te abençoou e te conduziu. Você terá um diário imenso, um banco de memórias de tanto amor e bondade do Salvador, de tantas respostas de oração, de vida em tua alma, de grande expectativa para o futuro na presença de Deus, de coisas maravilhosas que virão. Você levará todas estas coisas, certeza de salvação. Que diferença de apenas levar a tua culpa. Se você não é uma pessoa salva ainda, você é descrito no livro de Apocalipse como uma pessoa espiritualmente cega, espiritualmente nua, espiritualmente pobre. Pobre, sem bens espirituais algum. Incapaz de comprar a salvação e de pagar para entrar no céu. Cego para as bênçãos de Deus que estão diante de você e você continua a rejeitar, nu, despido de qualquer justiça que te recomende a Deus quando você entrar na presença dEle. Mas se somente você se arrepender, se somente você tomar essas palavras para si mesmo, pessoalmente, e encontrar um lugar tranquilo e solitário nesta noite, e dobrar o joelho em arrependimento diante do Senhor, e clamar a Ele por perdão, e dizer a Ele o teu pior pecado, e pedir a Ele por vida e salvação, Ele te perdoará, e você entrará na presença dEle um dia como uma pessoa salva e transformada, e com a certeza de vida eterna e de perdão, e ser recebido por Ele na eternidade. Você pode vir a Ele, ouça essas palavras: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, só a tua alma e a tua culpa se você não foi perdoado. Mas quão diferente se você o buscou e o encontrou com uma simples fé, com um verdadeiro arrependimento. Por que eu escolhi esse texto nesta noite? Afinal, nós temos um culto de Natal, uma mensagem tão solene, tão grave sobre a morte, sobre o final da vida. Jesus Cristo, o Salvador, Ele nasceu neste mundo um dia. Nós lemos em 1 João, em João capítulo 1, que o verbo de Deus, a palavra de Deus se tornou carne. Ele nasceu, mas Ele foi o único homem que nasceu como homem para morrer. Ele nasceu sabendo que iria morrer, e toda a sua jornada foi para aquela cruz. Ele veio para morrer.
Lá no Evangelho de João, que nós lemos no capítulo 11, versículo de número 25 e 26, ele diz essas palavras, deixe-me concluir com elas. Declarou-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca perecerá eternamente. Esse é o significado do Natal, que ele tenha nascido para morrer, para que, se você crê nele e vier a ele em arrependimento e confessar a ele os teus pecados, ainda que você irá passar desta vida para a eternidade, você não seja condenado eternamente, mas tenha vida e salvação. Ouça essas palavras e creia no Senhor e venha a Ele e clame por vida e salvação.